Meus queridos irmãos, minhas irmãs, esse episódio que nós contemplamos hoje no Evangelho, ele tem algo muito forte a falar a nós todos. Por quê? Porque nós vemos a fama de Jesus, que se espalhou por toda a região da Judéia, por toda a região da Galileia, por grande parte da Samaria. Aquele povo todo estava ali falando, comentando. É interessante que a gente compreenda aqui que nós não estamos em um ambiente de metrópoles, não. Nós estamos em um ambiente de pequenos povoados, de lugares pequenos, diminutos. Não uma realidade não tão distante a nossa paroquial. E Jesus era a manchete. Jesus ali era o comentário. E estava na boca do povo. E o povo ali espalhava, como diz o conhecimento popular, quem conta um conto aumenta um ponto. E diziam até o que Jesus não fez. E a fama se espalha. E essa fama chega até o tetrarca, até o rei. E o rei ali ficou abobado, ficou abismado. Quem é esse? Não pode ser João, eu degolei João. Não pode ser ele. E o rei queria ver Jesus. E é aqui que a gente vai se deter um pouco na nossa prédica de hoje. Ele queria ver Jesus. Aqui, ele quer ver Jesus por uma curiosidade, mas também quer ver Jesus pelo peso de consciência de ter mandado degolar João. Vocês lembram que ele aqui era um admirador de João, gostava de escutar João. Mas quando João diz, você não pode ficar com a mulher do seu irmão, Herodíades diz, eu quero a cabeça dele e manda matá-lo. Mas Herodes se entristeceu. E agora Herodes sabia que aquela raça ali, que aqueles homens ali, eram de uma raça de homens dignos, que praticavam o luminoso, o estranho. E ele quer ver Jesus. Essa atitude aqui, nós devemos ter também na nossa vida. Esse desejo de querer ver Jesus. Queremos ver Jesus. Caminho, verdade, vida. Esse foi o mote durante tantos anos, a CNBB falou disso no Brasil. E esse desejo deve ser o desejo do mais íntimo do nosso ser. Querer ver a Deus tal como Ele é. E por que, Padre, eu tenho que ter esse desejo dentro de mim? Simplesmente porque essa visão hoje é algo excepcional. Mas quando Deus fez o homem contemplava Deus tal como Ele é. Lembrem que a visão de Deus, a visão beatífica de Deus, é um dom preternatural, ou seja, Deus criou o homem contemplando a Ele. O homem peca, fica impuro, e entre os castigos está a ausência da visão de Deus tal como Ele é. É por isso que, a partir daquele momento, neste plano aqui, o homem nunca mais viu a Deus.
Nunca mais contemplou a Deus, só na plenitude dos tempos, quando Ele, assumindo a nossa condição, pisou nesta terra. Fora isso, nós só contemplamos a Deus sob o véu do sacramento, só e unicamente. Então, esse desejo de querer ver a Deus é algo nato à nossa condição humana, faz parte do ser humano querer ver a Deus. E aqui tem uma coisa curiosa, porque nosso Senhor, quando Ele está ali, falando as suas bem-aventuranças, naquele discurso famosíssimo ali, naquela planície, nosso Senhor vai dizer: bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Porque haverão de ver a Deus. E aqui nós temos algo muito sério. Pedir a Deus perdão dos pecados, como nós fazemos em toda a missa, no ato penitencial. Só não tem esse ato penitencial quando tem um rito litúrgico de piedade popular antes, como uma procissão, mas fora isso, em todas as missas se faz o ato penitencial. Muitas vezes, eu já faço mais rapidinho, porque muitas vezes já me esperaram 15, 20 minutos antes da missa começar. Já fizeram uma pequena penitência ali de esperar o sacerdote. Mas vejam que pedir a Deus perdão é a igreja como mãe a nos dizer assim: olha, peça a Deus perdão dos pecados veniais, dos pecados leves. Não permita que o seu coração seja manchado pelo pecado. Por quê? Para que quando você morra santamente e tenha a graça de ver a Deus, de contemplar a glória de Deus, de contemplar a Deus tal como Ele é. E é por isso que a igreja luta, reza, intercede, implora, caminha pela santidade, pede a Deus perdão. Por quê? Porque a igreja deseja ver a Deus sem sinal nenhum, sem simbologia nenhuma, mas ver a Deus tal como Ele é. E esse desejo de contemplar a Deus tal como Ele é muito escancarado na Igreja Católica, porque vejam que a liturgia da igreja mexe com todos os nossos sentidos, com todos eles, para que possamos ali matar um pouco dessa carência, desse desejo, desse sonho de Deus em nós. É por isso que a liturgia mexe com o nosso olfato, com o nosso paladar, com a nossa audição, com o nosso tato. É por isso que a liturgia da igreja mexe com a nossa visão, todos os sentidos. Por isso a beleza do altar, a ordenação, tudo isso, a ordem, a limpeza, para que nós possamos saciar essa sede, esse desejo de ver a Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje nós rezamos essa missa votiva, olhando a figura desses arcanjos que saíram do céu e por um mandato de Deus vieram intervir no mundo. Rafael, ali naquele episódio de Tobias, Gabriel, no episódio da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel, aqui naquela guerra que a gente contempla das forças do céu, precipitando Satanás do inferno. Eles têm essa graça de contemplarem a Deus tal como Ele é. E é esse desejo que nós temos, é por isso que a gente canta santamente o santo na igreja. E o sacerdote ainda clama e chama e exorta: vamos juntar a nossa voz aqui na terra,
a voz dos santos todos, a voz dos anjos todos no céu, e a uma só voz vamos cantar a santidade de Deus. Por quê? Porque nós desejamos ardentemente irmos para o céu. E esse deve ser o grande desejo do coração humano. E como eu costumo muito brincar, pregando a verdade, mas brincando nas comunidades por onde vou passando e celebrando, eu costumo sempre dizer assim, mas vai ser uma alegria tão grande. Cada um da nossa paróquia que vai rompendo e chegando no céu. Cada um que vai chegando no céu e vai se encontrando com aqueles que em vida amou. E ali existe uma grande festa. Existe ali de verdade uma grande alegria, uma grande solenidade, porque mais um se salvou. E essa alegria não é ilusão nossa, não. Essa alegria foi narrada pelo próprio Senhor quando disse: há mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Isso é tão santo porque o que nos espera é muito maior do que essa realidade que nós contemplamos aqui, que já é tão boa, embora tenha tantos problemas, são tantas as vicissitudes desse mundo, mas o céu é o grande lugar que nós desejamos, que o nosso ser anseia ardentemente chegar lá, e para isso é preciso que nós aprendamos todos os dias a nos colocar em oração diante de Deus e pedir ao Senhor, o bom Deus, a graça de nos conservar sempre na santidade de vida, apesar das nossas infidelidades e limitações. Sozinhos nós não conseguimos, mas em Deus tudo nós podemos. Então vamos, meus queridos irmãos e minhas irmãs, pedir a São Miguel, a São Gabriel e a São Rafael que interceda por nós diante de Deus, para que um dia nós tenhamos a alegria de estarmos lá, junto com os tronos, as virtudes, as potestades, os santos anjos da guarda, os santos arcanjos, os querubins, os serafins, e essa gama, e essa miríades de santos conhecidos, e esses milhões e milhões e milhões de homens e de mulheres que alcançaram a salvação, que lavaram e alvejaram as vestes no sangue do Cordeiro e já estão na glória de Deus. Que o Senhor, o bom Deus, assim nos ajude, nos ilumine, nos fortaleça e nos faça cada vez mais sermos desejosos de Deus para alcançarmos o céu. Vamos ficar de pé e vamos juntos